Bem-vindo a mais um Vamos Falar de Saúde. Como tínhamos mencionado no programa anterior, hoje o tema é riscos e cuidados em tempo de desconfinamento. Está connosco no programa Dr. Filipe Valente, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, e também o Dr. Joaquim Magalhães, pneumologista, que está connosco exatamente para nos orientar e dar algumas indicações sobre este período de desconfinamento. Mais uma vez, a ambos, bem-vindos. Obrigado. Eu vou começar com o Dr. Filipe Valente. É uma pergunta que certamente nós já ouvimos algumas respostas durante o tempo de confinamento, mas que agora se torna também pertinente em desconfinamento, que é: que cuidados devemos continuar a ter? Que preocupações e cuidados devemos continuar a ter? Porque esta noção de desconfinamento também vai trazendo alguma despreocupação por parte de cada um de nós e provavelmente vamos relaxando, desleixando em alguns cuidados que deveríamos continuar a ter, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, vêm-se os números e ainda hoje, por exemplo, isto é uma coincidência, viu-se que houve um aumento de números de casos novos de infecções com o Covid-19. Portanto, isto quer dizer que, quanto a mim, houve uma abertura demasiado extensiva daquilo que eram os cuidados que anteriormente nós tínhamos. Então, o que é dito e redito e replicado e, sei lá, à exaustão é dito: o uso da máscara. O uso da máscara. E ainda hoje, por exemplo, andando um pouco numa rua, eu vi várias no chão, o que é, digamos, um ato de irresponsabilidade de quem os deita. Essa máscara tem um efeito protetor para o utilizador e para os outros que estão junto deles. Portanto, não é uma questão só de jogar ao carnaval, não tem nada a ver com isso. Tem a ver simplesmente para a sua própria proteção e a proteção dos outros. Eu não sei se estou contaminado e não sei se posso contaminar. E com quem eu estou a falar a uma distância relativamente próxima, e não nos esqueçamos deste distanciamento do 1,5 m a 2 metros, que é muito importante, não sei com quem estou a falar se está infectado também ou não. E como a transmissão é essencialmente feita pelas gotículas que saem da nossa boca quando falamos, quando espirramos, quando tossimos, então esta máscara vai nos proteger a nós e proteger aos outros. Portanto, o uso da máscara deve ser continuado. Não se pode, digamos, pensar que comigo não vai acontecer. Ninguém sabe com quem vai acontecer. Por outro lado, também aquilo que nós vulgarmente e banalmente estamos a dizer, a ética respiratória. Quando temos que tossir para o cotovelo, como é dito várias vezes. Quando nós temos que espirrar para o cotovelo, qual é o efeito disso? A grande maioria das partículas ficarão fixas no nosso cotovelo, na nossa roupa ou coisa assim, e pelo menos não estamos a espalhar para os outros. Por outro lado, também, além disso, sempre que possível, e não tenham medo de gastar sabão e água, neste momento é o nosso amigo, é lavar as mãos com muita frequência, fazendo aqueles cuidados de escovar bem as mãos, o dorso da mão, a palma da mão, entre os dedos, não esquecer os polegares, não esquecer também um pouco os punhos, se possível, porque ao lavarmos estamos seguramente a destruir alguma gotícula com vírus que eventualmente possa estar nas nossas mãos, que possa ter sido transmitida de uma forma involuntária, porque pegamos num fecho de uma porta, porque seguramos num corrimão, porque pressionamos um botão. E o lavar com frequência seguramente vai nos proteger a nós primeiro e seguramente, não estando nós infectados, também não vamos infectar outros. Eu vou pedir precisamente ao Dr. Joaquim Magalhães que se possa juntar a nós, porque vou aproveitar esta deixa que o Filipe Valente nos deu, que foi a questão da máscara. Ele usou a imagem do uso e da importância da máscara e também falou das gotículas que saem da nossa boca. Como pneumologista, eu pergunto-lhe, em primeiro lugar,
Se efetivamente há diferença entre aquilo que nós chamamos da máscara comunitária e da máscara social, sabemos que há diferenças, uma protege mais do que outra, mas se justifica o uso de uma em detrimento da outra, e também esta noção dos aerossóis, porque aquilo que o Filipe Valente falou das gotículas, eu penso que é senso comum, mas ainda não há muita informação, ou pelo menos alguma certeza absoluta, sobre a questão dos aerossóis, aquelas gotículas mais pequenas. São também fator de contaminação os aerossóis? Isso é uma pergunta muito pertinente, porque, como o colega anteriormente já disse, e por mais vezes, nós somos infectados pelas partículas que saem pela nossa via respiratória, pela nossa boca, e por isso precisamos ter, e mais à frente falaremos um bocadinho das máscaras, para isso precisamos ter um bocadinho noção do que é a via aérea. A via aérea é constituída por duas partes principais, a via aérea superior e a via aérea inferior. A superior é pelo nariz, pela boca e pelas partes que estão lá atrás, a laringe e a faringe, e abaixo aqui desta zona do pescoço temos então a via aérea inferior, que é constituída por uns tubos, que começam num tubo principal, que é a traqueia, que depois se vai dividindo sempre por tubos mais pequeninos até chegar à parte terminal do pulmão, que são os saquinhos, são os alvéolos. Ora, com esta noção de via aérea temos de ter noção também que a via aérea é recoberta por uma película, que é a mucosa da via aérea. Uma película é essa que está, por sua vez, lubrificada com um líquido que é o muco. E aí, o muco tem a função de não só de lubrificar a via aérea, mas também de servir como ratoeira para tudo que nós inalamos. Ora, é nesse muco muitas vezes estão presos os fatores ou os agentes infecciosos com quais nós podemos infectar as outras pessoas. E é nesse muco que é transmitido, que é emitido para o ar, quando falamos, normalmente quando expiramos, não é óbvio que isso acontece quando falamos, quando cantamos, quando tossimos, quando espirramos, quando bocejamos. Esse muco sai sob a forma de várias partículas. E essas partículas têm tamanhos diferentes. As chamadas gotículas são as maiores, são aquelas que nós normalmente vemos à vista desarmada. Muitas vezes o senso comum chama, nós em senso comum, em linguagem comum chamamos de perdigotos, são aquelas que nós vemos, são as mais pesadas, são as maiores, mas de certa forma conseguem ser as mais inofensivas, são as visíveis e são aquelas que raramente vão a uma distância maior do que 2 metros, 1,5 metro, 2 metros, porque são pesadas, caem. E se não estiver uma pessoa nesse raio de ação, nós dificilmente a vamos contaminar, a não ser que elas caiam numa superfície que depois outro irá passar as mãos na superfície e depois levar-las na boca, ao nariz ou aos olhos. Portanto, a infecção pode ser através dessas gotículas, mas há outras que serão as mais perigosas porque são invisíveis, que são os ditos aerossóis. Aerossol não quer dizer nada mais nada menos do que partículas muito pequeninas de um líquido. Neste caso, de um líquido, de partículas muito pequenas, que são formadas por uma expiração forçada, quando noutras circunstâncias que eu há bocado falei. Ora, os aerossóis, porque são muito mais leves, são muito mais leves, são muito mais pequenas, e para termos a noção do tamanho de uma partícula de aerossol, é pensarmos que seriam precisas 200 partículas de aerossóis para ter, encostadas umas às outras, para ter o comprimento de 1 milímetro. Portanto, são partículas muito, muito pequeninas e que são capazes de se manter em suspensão no ar, principalmente num ambiente fechado, numa sala fechada, até mais do que 12 horas. O que quer dizer que se eu estiver infectado numa sala fechada e não tiver máscara e tossir ou falar ou cantar nessa sala, eles vão ficar em suspensão. Qualquer pessoa que entre nas 12 horas seguintes nessa sala poderá ser infectada. Por outro lado, elas, ao passo, diferentemente das gotículas que são mais pesadas, elas podem percorrer distâncias muito maiores, principalmente se nesses ambientes fechados, forem salas grandes, houver movimento de ar que as transporte de um lado para o outro. Movimento de ar, note-se, não estou a falar de arejamento da sala, estou a falar de movimento de ar pelo movimento de pessoas, por exemplo, numa ventoinha, então elas podem estar por tempo muito prolongado e atravessar em distâncias muito grandes dentro dessa sala, daí o grande risco da infecção através dos aerossóis. Ora, as máscaras
quer comunitárias, quer as máscaras com especificidades maiores e de um filtro muito mais apertado, conseguem evitar até 95% da infecção por esses aerossóis e por essas gotículas. O que eu quero dizer que a máscara comunitária serve principalmente para eu não contaminar o outro, enquanto que a máscara mais específica evita que eu contamine o outro, mas também evita que o outro me contamine a mim. Mas, quando estamos em conjunto, se todos nós tivermos uma máscara, eu não contamino, eu protejo o outro e o outro protege-me a mim. Daí a importância do uso de máscaras, mesmo as comunitárias, é fundamental o uso delas para que se diminua a propagação da infecção. Muito bem, volto novamente a estar com Filipe Valente, porque sei que na sua área profissional também tem como função visitar muitos lares e estar com muitas pessoas idosas e conhece a realidade no terreno. E eu pergunto-lhe não só dos lares, mas começo por aí pela sua prática diária, mas as diferentes instituições, lares, igrejas, que cuidados é que é preciso ter nesta altura do desconfinamento, em que naturalmente, a pouco e pouco, de uma forma progressiva, vai haver mais contacto físico? Eu penso que nesta faixa etária, que é a faixa etária de maior risco de qualquer doença e complicação de qualquer doença, nós temos que ser muitíssimo mais cuidadosos no que diz respeito à proximidade. E na minha prática, durante estes 2 meses e meio, talvez 3 meses, desde que começou a pandemia maior, a crise maior em Portugal, muito cedo, mesmo já no princípio do mês de março, eu dei indicações a todos os lares para que acabassem definitivamente com as visitas de pessoas vindas de fora. Ainda não se falava muito na questão das máscaras, então não deveriam vir visitas de fora porque pensávamos, e se calhar não estávamos muito errados nisso, que a contaminação seria mais provável vir de fora do que originasse dentro do lar. E comecei logo a tentar persuadir os trabalhadores desses lares a terem os maiores cuidados quando estavam fora, usando lavagem das mãos frequentes, uso de máscaras e tudo mais. O que é certo é que até agora, e eu posso dar muitas graças a Deus, em todos os lares onde eu dei assistência e continuo a dar, nenhum caso eu tive, porque desde cedo se tomou este cuidado. Agora que houve o desconfinamento, agora que se abriu um bocadinho mais, começaram as visitas. Então há regras que são muito importantes, que é, mais uma vez, o afastamento, não estar a menos de 2 metros do utente. Quem vem visitar, trazer a máscara para pelo menos não estar a contaminar os outros. Como os utentes, de uma forma geral, não têm sintomas, estão bem, e se eventualmente algum apresenta um sintoma mínimo, como a febre, uma dificuldade respiratória, um problema qualquer de outra ordem, uma doença de outra ordem, imediatamente essa pessoa, em princípio, não deverá receber visitas. Portanto, tudo isto faz com que nós temos estado a evitar. Agora, isto está a levantar um outro problema, que é um problema emocional. As pessoas idosas estão demasiado perturbadas e aqueles que já têm um síndrome demencial qualquer descompensam completamente tomando a medicação de uma forma regular. Porque a parte emotiva, eu quero estar com o meu filho, quero estar com o meu neto, quero estar com a minha neta, quero estar com um familiar mais próximo, alguém quer ficar com o cônjuge e tudo mais, esta proximidade, quando é demasiada, pode trazer depois problemas. Outra questão que nós temos levantado muito e que temos sido muito insistentes é o facto de eles não saírem dos lares para ir visitar, para ir comer, para ir a um restaurante, mesmo se os restaurantes já estão abertos, pelo menos por agora. Vamos ver como é que isto vai evoluir, porque aparentemente isto é uma doença que veio para ficar, tipo Toyota, se nós poderíamos quase usar esta ilustração. Portanto, nós temos que estar precavidos. Somos nós que temos que nos proteger e não é a doença que nos vai proteger seguramente. Sendo que, por parte da legislação que saiu para as diferentes entidades religiosas, para os cultos, é que os idosos, as pessoas com mais de 65 anos, não deveriam frequentar. Portanto, há aqui uma forte recomendação, não havendo uma proibição. Sim, Da sua parte, da sua experiência,
o que poderia dizer a essas pessoas que até podem ter, enfim, por saudade, pela importância que têm esses espaços para elas, que recomendações poderia dar para essas pessoas com mais de 65 anos? Ora bem, são as tais pessoas de maior risco. Eles têm que ter o cuidado todo e, se estivéssemos a jogar, poderíamos dizer, deveriam pôr os trunfos todos do seu lado, ok? Portanto, tudo quanto são recomendações devem ser levadas a sério. Se puderem, eu volto a dizer, se puderem, devem evitar. Agora, há situações muito complicadas também, porque dentro da nossa igreja também nós temos muitos dos nossos idosos que não têm acesso às novas tecnologias e até agora não têm seguimento praticamente nenhum e não conseguem estar minimamente a conviver com outras pessoas. Enfim, tem que ser muito bem ponderado. E se eventualmente tiverem alguma doença crónica que possa complicar, então quase que diria que a ordem é: não saiam de casa. Continuem por enquanto. Se são indivíduos com portadores de várias doenças, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças crónicas de diabetes e hipertensão, descompensados sobretudo, pessoas que não têm algum cuidado na sua higiene própria, higiene de vida, dietas e etc., são pessoas de altíssimo risco e que minimamente podem ser infectadas. Se eventualmente a igreja ou o local onde vão estar em convívio não tem um bom arejamento, uma boa ventilação, o ar que entra de um lado e sai do outro e que é renovado permanentemente, são locais onde com mais facilidade se pode adquirir e pode-se ter a infecção. E usar a máscara, usar também todo este distanciamento que nós apregoamos. Agora, eu penso que em termos sentimentais vai ser complicado para muitas pessoas. Este lado, se calhar, não sei se não seria melhor uma visita mais restrita ou pastor, ou um ancião de igreja, ou alguém que poderia fazer uma visita e um estudo em casa, mais tranquilo, num local arejado, num local ventilado, se for possível até fora do local fechado, eventualmente por aí também já ter um vislumbre do que é, digamos, do que era o convívio que nós temos e que tínhamos tanto nas nossas igrejas. E, sobretudo, quando se terminam os serviços, cuidado com um beijinho, um abraço, meu grande amigo, já não te via, como tu estás, engordaste, emagreceste, etc. E passamos horas, às vezes, em convívio e isto, neste momento, tem que ser evitado. Eu vou aproveitar precisamente essa sua deixa, essa última observação, porque os estudos estão a mostrar que mesmo nas empresas, os momentos em que há contágio já não é nos momentos mais controlados e organizados dentro do funcionamento da empresa, mas é nos momentos sociais em que os trabalhadores estão não propriamente a trabalhar, mas estão num momento social ou de pausa, e é aí que muitas vezes as regras e o contágio acaba por acontecer. Nos espaços de culto pode haver precisamente isso que estava a mencionar, ou seja, haver até uma forte organização dentro dos espaços de culto para que haja maior preocupação, mas o problema é a saída, onde pode acontecer o tal momento social que estava a falar, e é aí que provavelmente é necessário reforçar as nossas atenções. Exatamente, exatamente. E todos nós temos que estar muito atentos a isso. E deverá ser, digamos, temos que interiorizar isto dentro de nós e aplicar sempre, porque isto por enquanto, enfim, vamos estando bombardeados, entre aspas, a comunicação social fala muito sobre isso, ainda vai entrando bastante, mas eu penso que isto vai atenuar um bocadinho e a memória é a capacidade que nós temos de esquecer. Portanto, vamos esquecer e depois relaxamos um bocadinho quando andamos por ela, já estamos contaminados e estamos a contaminar. E podemos ter uma segunda vaga que pode ser com consequências muito piores do que as que já tivemos agora, porque não pensemos, ainda não se sabe, se conseguimos ter a tal imunidade comunitária também, que os suecos, afinal, não conseguiram demonstrar com um relaxamento maior do que nós aqui, por exemplo. Portanto, há que estar sempre de pré-aviso. Isto é algo que nós temos que interiorizar, tem que entrar dentro de nós
e seguramente protegendo-nos, estamos a proteger os outros também. E provavelmente até com hábitos que ficarão para o futuro, mesmo quando esta parte do Covid-19 passar. Exatamente. Volto outra vez ao Joaquim Magalhães, pegando um pouquinho naquilo que foi a sua intervenção no início, mas até para juntar com aquilo que o Filipe Valente mencionou agora, que é lembrar que o Covid-19 ainda está aí e o efeito e aquilo que ele pode causar. Na sua intervenção inicial falou um pouquinho, enfim, do sistema respiratório, e eu pergunto-lhe agora, porquê é que o Covid-19 afeta principalmente o sistema respiratório e quais são, enfim, não só sabemos que em última análise pode causar a morte, até com problemas associados, mas quais são os perigos de se ser contaminado com o Covid-19? Ora bem, o vírus que dá a doença Covid-19 atinge principalmente as vias aéreas, porque os vírus estão no limiar do ser vivo. Os vírus necessitam obrigatoriamente de se ligar a células, é preciso ter esta noção dos vírus. E as células do sistema respiratório têm uma substância, uma proteína na sua membrana, na sua parede, que se liga a uma outra proteína que o vírus que dá a Covid-19 tem. E por isso é que eles têm muito mais apetência para as células do foro respiratório. E como eles existem nas células do foro respiratório, as pessoas infectadas e são expelidos para o ar, eles são muito... A porta de entrada logicamente, a via respiratória. Mas isto pode-se explicar muito bem, ou melhor, poder-se explicar um bocadinho melhor, penso eu, se fizermos a comparação do nosso organismo com uma cidade fabril. O nosso organismo corresponde a uma cidade fabril. O nosso organismo é constituído por órgãos que serão complexos fabris. Estes complexos fabris são constituídos por fábricas que poderão ser, podemos se ver a equivalência para o nosso organismo para as células que existem nos nossos órgãos. E então o que é que acontece? O vírus liga-se às células do sistema respiratório e posteriormente a outras células de outros órgãos, e o vírus é como se fosse um assaltante que tem uma chave mestra e um pé de cabra, que consegue ligar-se à fechadura da porta da fábrica, que será a célula, e consegue arrombá-la e entrar no interior da célula. E quando isto acontece, quando o vírus penetra no interior da célula, o que ele vai fazer é obrigar todos os funcionários da fábrica, todos os funcionários da célula, são os organelos da célula, a trabalharem para ele e a formarem, a construírem mais vírus. E no final de toda de todo este fenómeno, o que acontece é que a célula fica cheia de vírus e rebenta, e morre a célula, e este fenómeno elevado a muitas potências, a uma potência muito alta, elevado a milhões de células, poderá levar até à destruição do órgão. Mas nós não nos podemos esquecer que falta aqui outra vertente. Nós estamos muito bem feitos e há a vertente da segurança, das agentes de segurança da cidade fabril, que é a nossa imunidade. E então a nossa imunidade vai entrar em luta com os vírus, não só os que entraram, como os já formados dentro do organismo. E o que acontece é que aí há uma luta enorme em que vai surgir a tal dita inflamação. A inflamação não é mais do que o produto da luta entre a nossa imunidade e os nossos agressores. E como em qualquer luta dentro de uma cidade, há tiros, há bombas, há incêndios, há inundações, e é isso que acontece no interior do pulmão. No interior do pulmão vai haver destruição das paredes celulares, vai haver a exudação de fluidos que ocupam o alvéolo e que não o deixam ser ocupado por sangue, vai haver uma lesão que é das lesões mais graves a nível do pulmão, que é quando os vasos sanguíneos que revestem a parede alveolar e que recebem numa situação normal, numa circunstância normal, o oxigênio que vem do ar que está dentro do alvéolo, eles vão ficar muitas vezes tapados por coágulos de sangue, vão ficar inflamados e não conseguem funcionar ou ter a função para a qual foram criados. É claro que isto aqui depende muito do equilíbrio de forças. Se a nossa imunidade for superior aos atacantes, o órgão vai começar a restabelecer-se, os atacantes são neutralizados e o órgão com mais ou com menos sequelas vai sobreviver.
O que acontece é se as nossas defesas, como disse há bocado o colega, as nossas defesas estiverem em baixo. Se nós tivermos um incêndio cardíaco, um incêndio renal, tivermos uma doença pulmonar obstrutiva crónica, ou se nós fôssemos uma pessoa já com idade avançada. A nossa imunidade está diminuída, as nossas forças de segurança estão diminuídas e aí poderá haver a vitória do inimigo. Por isso, são estas lesões que ocorrem no pulmão, é inundação, é transsudação e exudação para dentro do alvéolo e é a obliteração dos vasos sanguíneos, das condutas que não permitem que o oxigênio continue a circular dentro do organismo. Isto leva ao espessamento alveolar e à ausência da respiração. Muito bem, quero agradecer mais uma vez a sua observação. Vou, enfim, terminar, estamos mesmo a acabar o tempo, mas ainda há tempo para uma perguntinha rápida com o Filipe Valente sobre um assunto que está na ordem do dia, na área de confinamento, que é que as pessoas têm evitado ir ao seu médico de família, ir à sua unidade de saúde, mesmo para as consultas de rotina e aquelas que estão agendadas. Tem havido uma forte intervenção por parte da DGS no sentido de motivar as pessoas para que elas não deixem de ir a essas consultas, porque para evitar ter o Covid-19 vão ter outros problemas associados porque estão a deixar de ter a sua orientação. Como médico de família, o que pode dizer a todos aqueles que nos estão a ver? O problema, e eu falo por mim, eu procuro ser muito comunicativo com os meus pacientes. O problema é quando vem o pai, a mãe, o avô, a avó, e o tio, e etc. E é um grande grupo que entra e depois, enfim, aquilo é mais uma sessão de convívio do que propriamente uma consulta. Ora, o que temos que pensar é que agora é 1 a 1, ponto final. As rotinas devem ser feitas, avaliações das tensões, ver o controle da diabetes, ver o crescimento de uma criança, ver os cuidados de uma mulher em idade fértil, ver uma grávida, seguir todas estas situações patológicas, com doença ou sem doença, são pessoas com saúde e querem preservá-la e aconselhar e tudo mais, mas agora vamos deixar aquela consulta, doutor, já agora está aí o meu marido, eu posso entrar também, e depois vai, olha, e a minha filha, e é o meu genro, e é não sei o que mais. Portanto, isso é que é preciso ter muito cuidado. Agora, é preciso mais disciplina da parte do profissional e mais disciplina da parte dos pacientes também. Ou seja, se todos nós percebermos que, apesar de tudo, não há só Covid-19, há outras doenças que continuam, também temos que ter o cuidado de não querer depois, outra vez, recuperar o tempo perdido. O tempo que foi perdido, foi perdido. Agora, temos que remarcar, temos que ver, temos que pensar. Eu, pessoalmente, na minha prática clínica, as crianças, o desenvolvimento infantil nunca deixou de ser seguido entre o nascimento e até por volta dos 3, 4, 5 anos até. Nas grávidas foi desde o princípio até ao fim, dentro do possível. O planeamento familiar, portanto, o que diz respeito mais à saúde da mulher em si, foi suspenso, estamos a retomar de uma forma progressiva. Os diabéticos, nunca deixei de os ver, aqueles que quiseram estar presentes. Outros deixavam os exames, nós fazíamos uma avaliação e depois eu dava sempre uma resposta escrita para que as pessoas possam ler, possam meditar, possam pensar. E agora vamos ter que reabrir tudo. É evidente que não podemos ter uma sala de espera com 20 pessoas. Não podemos ter muita gente numa sala em convívio e depois uns vão falando com os outros e tal, e vai-se afrouxando a capacidade de julgamento e pensamos que, ok, está tudo na maior, siga, não há problema nenhum. Isso é que é preciso ter muito cuidado. Por isso temos que espaçar, se calhar, um bocadinho mais as consultas e as pessoas têm que ter um bocadinho mais de paciência, porque o tempo também não estica para nós. Muito bem, agora sim, Dr. Filipe Valente, Dr. Joaquim Magalhães, mais uma vez, obrigado pela vossa presença, pelo contributo que deram ao programa. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Para si que nos está a ouvir através da rádio RCS, saiba que nos pode ver através da Novo Tempo Portugal e também ambos colocarem, se quiserem colocar uma pergunta, uma sugestão, até quem sabe um assunto que gostariam de ver mencionado e debatido aqui no programa, entre em contato connosco para o 933 939291. Vou repetir: 933 939291. E vou terminar dizendo que no próximo programa vamos falar sobre higiene oral. Vamos estar à conversa com a doutora Helena Matos e o doutor Joel Monteiro. Agora sim, despeço-me. Até ao próximo programa, se Deus quiser.